isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. É a revelação que você recebe do Espírito Santo, que o Senhor te ama. Glória a Deus, é importantíssimo isso. Né? Porque a gente passa por tantas coisas na nossa vida, e se a gente andar nos 5 sentidos, nós não vamos conseguir entrar onde Deus reina, e é para nós reinarmos com Ele. Pensa nisso. Porque não é para nós ficarmos carregando sentimentos, carregando dores, fraquezas, tipo assim, de desânimo. Dá um desânimo, se joga. Ai, não, hoje eu não vou fazer. Que isso, gente? Isso é ausência de Deus, é andar nos 5 sentidos. É nessa hora que você tem que combater. Combater quem? O diabo. Olha, eu diria que é mais a tua carne, viu? É mais a tua carne. Por isso que o Senhor nos deu um espírito recriado, nascido de novo. Quando o diabo vem e ele quer usar a sua carne para destruir você, é nessa hora que você tem que se apoiar em Jesus. Afinal, você tem o canal, que é o teu espírito. A religião não sabe disso, porque a religião só anda na aparência. Então, o dia que a coisa está feia, que você está nos 5 sentidos caído, não vê, não ouve, não apalpa, não sente. Ei, esse Deus fugiu de mim, eu nem sei. Eu fiz alguma coisa, com certeza. Vai a lista inteira. Eu devia ter feito melhor. Ali eu errei. É por isso. É isso aí. Não, gente, está tudo errado isso. Então veja que isso é religião, é bom aprender. Que religião é condenação. Então, a hora que você está mal é a hora que você precisa de Deus. É aí que as pessoas pecam, diríamos. Em abandonar Deus e seguir a própria carne, derrotada, caída. Porque já foi morta a carne. Quer dizer, o nosso homem velho. Tudo que nós éramos acabou com a crucificação de Jesus. Está escrito em Romanos. Como é que eu sei disso, Ana Maria? Está escrito em Romanos, capítulo 6. Então, nós fomos tidos como mortos na cruz, junto com Jesus. Mas mortos aonde, gente? A nossa carne. A nossa carne. Por isso que não pode andar nos 5 sentidos. Você vai andar nos 5 sentidos, você está derrotado. É por aí que você perde toda a bênção de Deus. Eu não aguento, eu não vou fazer nada. Por que você está falando isso? Porque é o incrédulo. É a carne. Deus nem ouve minha oração, para que eu vou orar? Eu já cansei, já fiz tudo. Justamente você fez com a tua força, com a tua cabeça, com a tua ideia, que se chama religião. E não, mas nossa, era para eu estar melhor. Olha, eu estou péssima. Está um vazio? Claro, está um vazio de Deus aí. Você tem que cultivar Deus. Essa é a chave. Vocês estão me acompanhando? Né? Então, quando aparecem esses sintomas, você tem que rebater, sim, senhor. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quer dizer, nem saca que é a carne e que é a obrigação de você, que você está desanimado. Credo, que horror. Irmão, ora para mim. Amém. Então, tá bom, você está tão fraquinho? Tudo bem. Gente, não é que é um pecado orar pelo outro, mas e se você estiver num lugar que nem o celular não pega, acabou a bateria, ou sei lá, roubaram o teu celular, você não tem comunicação, você vai se virar como? Você não tem nada dentro de você. Então você tem que ser forte. Não é que é errado pedir oração para o outro. Não se sinta tão orgulhoso que eu estou péssimo e não posso pedir. Ninguém está te condenando, não é o caso, mas é de você se observar. Eu tenho que reagir. Você tem o seu espírito aí, que é a força de Deus para você reagir. Você está mal? É aí que você tem que orar. Porque adorar a Deus na hora da alegria é uma coisa mais fácil. É pura emoção, você me deu tudo, Deus. Por isso que eu digo, você é bom mesmo, você é maravilhoso. Faz um discurso, né, gente? Cheio de papo, né? E na hora que você está lá, eu sou pobre, desvalido, sem valor, sem vigor, eu não sou nada. O que é esse canto aí?
Eu não sou isso, não. Nem vou cantar isso, né? Então, você está nessa condição, você está se derrotando. Gente, tudo na nossa vida é escolha, e põe isso na tua cabeça. Você quer ser fraco, você quer ser miserável, você quer ser perdedor, sem nada. É isso aí, segue esse caminho. Mas Jesus morreu na cruz para te livrar disso. Te deu a vida dele. Você que tem que reagir. Ai, vou ler Bíblia, ai, gente, não aguento. Isso não está me tocando, não interessa, está te tocando ou não, é a palavra de Deus. Vai lendo alto. Põe a sua atenção numa hora dessa, pá, o Espírito Santo vem, te dá uma... Nossa, mas Deus, pronto, muda tudo. Se você não buscar, ele não te abençoa. Ah, eu nem vou orar, porque hoje eu não estou com vontade, gente. Pegou na Bíblia, ai, que peso, joga para lá. Vou cantar, ai, que canto. Esse canto aí não está acontecendo nada. O que é isso? Você tem que começar para ativar, por fogo. E vem do Espírito, amém? Então vamos lá. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior, então, está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde aqui. Todos vocês que estão conectados conosco aqui ao vivo, online. Eu gosto de partilhar os meus testemunhos. Nada para minha vaidade ou glória para mim, porque não é isso. Mas é para mostrar como que funciona a palavra de Deus quando você se estabelece nela. Como é importante você ter reservas da palavra dentro de você. Porque na hora que você está fraco, você não tem palavra nenhuma. É o que está escrito em Provérbios, bem no começo do livro de Provérbios, está escrito que se você quiser, na hora que você está fraco, adquirir a força, a sabedoria para você se livrar dos ataques, você não vai conseguir, porque é de última hora. Como é que de última hora você vai pegar isso aqui? Como é que você vai pegar isso de última hora? Pensa nisso, gente. Então, o que acontece? Deus diz, me busca todo dia, porque você não sabe quando você vai ser atacado. Né? Porque ele disse, olha, a enchente virá. E quando ela virá, é bom a tua casa estar construída na rocha, para não cair. Então, presta atenção, você tem que ter uma comunhão diária com Deus firme. Firme, para o diabo, quando vier, encontrar Jesus na sua vida. Não ele, né? A casa na areia, que daí cai tudo, desbarranca. Então, Deus não pode falar as coisas com quem não amadurece espiritualmente. Então, você fica enrolado naquilo a vida inteira, cego, achando que ainda está boa a tua vida. Foi o que eu andei falando aí nas outras semanas. Pessoa que fica no solo de 30%. Ou 60%. Então, você tem que dar muita importância para Jesus Cristo. Acima da tua vida. Esse é o meu conselho. Você tem que dar importância para Jesus acima do quem você é. Do amor que você tem por você. Você tem que amar Jesus mais do que a você mesmo. Ele falou isso. Quando você chegar nesse lugar, você é dele. Ele vai cuidar de você, ele é Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 12, tá? E eu vou falar aqui porque essa palavra diz que, nós vamos ler, mas ela diz que é para nós sabermos da vontade de Deus para nossas vidas. Nós temos que saber. Você tem que saber da vontade de Deus. O que Ele quer da sua vida? Qual é a vontade dEle para você? Mas não adianta você falar, Deus, qual é a sua vontade para mim? E fica nessa. Nós temos que saber da vontade de Deus para as nossas vidas, mas não é assim. Por exemplo, o que Ele quer que eu faça para Ele? É isso que a Bíblia está dizendo. Não é assim, se eu vou comprar uma casa no bairro A ou B, se eu vou estudar na escola C ou D, não é isso. Isso aí é o Espírito Santo
que vai direcionar você no tanto que você tem relacionamento com Ele. Que é muito difícil a pessoa receber diretamente de Deus se ela não tem a palavra dentro dela. Ela inventa que é o Espírito Santo e escolhe o que acha que é melhor. Tá? É outra coisa. Agora, quando a Bíblia diz que é para você, que você pode saber a vontade de Deus para você na sua vida, que é o que Ele quer que você faça. Qual é o seu chamado? Vamos chamar assim então. Qual é o seu chamado? Mesmo você sabendo, você ainda pode estar errado na sua conduta, no caminhar, no que você oferece para Ele, que não é o certo. Então é isso que eu vou explicar hoje. Tá? Porque quanto mais você souber o que Deus quer, mais alinhado você está a Ele, gente, mais confiável, se é assim que eu poderia dizer, você é para Deus. Para Ele mandar você fazer A ou B, dentro do que Ele te chamou. Então, você tem que estar preparado para isso acontecer. E não inventar uma situação para fazer, dizendo que Deus mandou você fazer. Porque tudo que Deus manda, o que é Ele mesmo, é sucesso. Não dá. É por isso que eu dou meus testemunhos aqui, das coisas que Deus vem mandando eu fazer, que vai sempre ter o resultado da presença dEle e que deu certo. Tá? Então, é Romanos 12. Nós vamos ver aqui o versículo 1 e 2. Eu vou explicar mais, porque esses versículos, a palavra, você viu, não tem fim, né? Esses versículos a gente já falou muitas vezes e vamos continuar falando, porque isso aqui tem um significado muito profundo. Revelação. Então, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É para você se apresentar desse jeito para Deus. Não tem dificuldade nenhuma para entender isso, tem? Deu para entender? Apresenta a sua vida como um sacrifício vivo, santo, como uma pessoa que um sacrifício que é assim, que você só faz o que Ele quer, não é o que você quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, aonde Ele quer. É para ser assim. A Bíblia nos ensina isso. Jesus veio para isso. Então, santo e agradável a Deus. Esse sacrifício de fazer o que Ele quer, porque é agradável para Ele. É o que Ele mandou. Que é o vosso culto racional. Então, você vai saber que você tem que se posicionar nele. Por isso que a oração em línguas vai te ajudar muito a cumprir esse versículo. Como um sacrifício. Sabe uma coisa que eu já observei na minha vida, e eu posso passar esse detalhe para vocês, como experiência. Então, um sacrifício vivo, por exemplo, eu saber o que Deus quer, mais disso ou daquilo, embora o meu chamado eu saiba, porque tem muita gente que não sabe, eu estou trazendo muito esse assunto aqui. Porque, se você tiver interesse, logo você vai saber o que é o seu chamado. Ele vai permitir, quer dizer, conforme você cresce. Mas a oração em línguas é que ajuda, senão você não vai se tornar um sacrifício vivo. Por quê? Tipo, a tua mente jamais aceita você ficar inativo, sem fazer nada. Ou seja, produção. Tem que haver produção. E volume. Isso te satisfaz o quê? O seu ego. Egocentrismo. Lembra que eu já trouxe? Então, se você não produz muito, porque essa produção é aparente, sabe, satisfaz você e os outros vêm. É essa que é a coisa. Agora, orar em línguas não te satisfaz e nem ninguém vê. Então, presta atenção, que é por isso que os cristãos não ficam lá orando em línguas, porque o seu ego não vê produção. Por isso que você não faz. Tá acompanhando? Ai... Então, é isso. Eu já estou passando minha experiência para você. Né? Então, se você não tem produção, pelo menos alguma coisinha você tem que... Não, você não tem que fazer nada. Quem falou que você tem que fazer? Porque quando você for fazer, você é só o canal. O que a caneta serve, gente? Então, mas escuta, se ela ficar aqui deitada, não serve para nada. A hora que eu pego... Eu é que pego e vou fazer ela funcionar ou não?
Então eu, sem Deus agir, não adianta. É isso que eu quero que você entenda, que Ele é que vai. Então aconteceu algo que eu fiz, porque Ele teve o canal dentro de mim. Oração em línguas. Yambareleke, shuhambareleke, bariambarablá. É isso aí. Então eu tenho que explicar bem isso para onde eu vou chegar hoje. Então Deus já me falou para mim, falou bem isso para mim. Ana Maria, o caso é o seguinte da oração em línguas, e que dificulta as pessoas porque elas querem produção. Ele falou bem assim. Não, tem que fazer alguma coisa, eu não posso ficar parada aqui. Ai, não, mas eu já orei mais 10 minutos. Ai, tá chato isso. Eu não estou aguentando. É lógico, você está morrendo para você mesmo. Para Jesus ser Ele através de você. É essa a chave. É isso que a religião não sabe. Você entende que o cristão, ele vive nos afazeres? Marta, lembra que eu trouxe? Vai ver esse ensino. Marta tem que fazer coisa e ainda reclama com Jesus. O Senhor nem me dá nada para eu fazer. Puxa, eu estou aqui há tantos anos. Ana Maria não me dá um serviço na igreja. Mas qual? Eu queria que você viesse partilhar uma situação dessa com a sua experiência e revelação, porque é a mesma coisa, mas com a sua vida. Enriquece a mim e as outras pessoas. Essa é a chave. Pode todo mundo aqui pregar a mesma coisa, mas cada um com a sua vida, com a sua revelação, pode até falar um pedaço que parece igual, mas é a essência da sua vida, então enriquece a todos. Então não vem com esse negócio que não tem espaço, mas tem que ser o mesmo Espírito, a mesma palavra. O mesmo em nós. Entende? Então, aí a pessoa quer produção, ela quer decorar um negócio, quer fazer com a cabeça, eu vou mostrar isso tudo. Isso não é, como ele diz aqui, o sacrifício santo que agrada a Deus. Tá? Então, orar em línguas, você vai ficar inativo. Você vai deixar Deus agir em você. Até que vai te dar um clique. Meu Deus, mas é isso que eu não posso ser na vida. É isso que está me atrapalhando. E agora, como que eu faço, Espírito Santo? Eu nem posso, eu estou amarrada a cabeça aos pés. Nem como que eu vou sair dessa? Nem sei, então continua orando. Ele vai te explicar. Ele vai te dar o primeiro passo, porque é passo a passo. É maravilhoso, você tem que começar a fazer isso. Você vai entender que é para você fazer isso. Isso é oração pessoal, meus queridos. Oração pessoal. Porque as pessoas ficam blé, 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 lê tudo, faz tudo, não faz nada. Tá valendo? É isso aí. Então nunca chega num lugar onde tem a revelação, porque quando você tem a revelação, veio o entendimento espiritual para a sua mente. Saiu do seu espírito, porque é o Espírito Santo que faz isso, e traz para a sua mente. Aí você vai entender o que Deus falou, que é isso que eu tenho que fazer. Produção, Ana Maria, entenda, eu não quero. Eu não quero que você produza nada com a tua força. Você não me deixa entrar nesse lugar que eu quero entrar. Eu que vou comandar, eu vou te dar a luz. Você não confia em mim, por isso que você não deixa. Você acha que você é incapaz, que você que tem que dar a tua força, que você que vai conseguir, porque é assim que nós somos. Até o dia que você se rende, você tem que ficar lá, por isso que é passar tempo com Deus. Não é gastar tempo, não, é passar tempo. É o melhor tempo que você usa na tua vida é quando você fica com Deus. Quando você começa a enxergar agora os passos que você tem que dar. Você nunca enxergou. Tipo, mas está tão bom aqui, é mesmo. Olha, agora eu sei, isso aí é mais bárbaro. Muito mais fácil. Vocês estão com... Não é o máximo esse Deus? Quando ele vai comer... Mas isso serve para mim, serve para vocês, para todo mundo. Então Deus não quer produção. Aí no versículo 2, ele vai dizer, e não vos conformeis com este século, com esse mundo. O mundo que você vive aqui, não se conforma com isso. Lá na escola onde você dá aula, na escola onde você é diretor, no trabalho onde você é o chefe, não sei daqui, onde você que faz aquilo, lá na sua casa, na sua família, onde você faz aquilo, na sua igreja. Não vos conformeis com este século, com este mundo. Do jeito que está o andar da carruagem. Está errado. É isso que ele está dizendo.
Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está valendo? É aí que está a chave da questão. Transformar a mente. A mente. O Espírito Santo vai te ajudar. Por isso que não transforma. Não ora mesmo em línguas. Não ora, gente. Não ora. Mentira. Isso aí você tem que ficar sozinho lá. Tá? Você tem que ficar sozinho. Essa é a chave. Enquanto os outros estão lá fazendo 1000 coisas, você tem que estar lá você, sozinho, orando em línguas. Morrendo para você e para o mundo. Para você não ser mais você, por isso que está um barranco aí na tua frente. Você não consegue deslanchar. Vocês estão acompanhando? Vai ficar isso o resto da vida? Cadê, gente, as obras? As nossas obras vão ser julgadas. E se queimar tudo? O galardão é o máximo. O que Deus já imaginou? A coroa de madeira, de feno, de palha, queima na hora aquela coroa. Então não teve coroa. Mas se for de ouro, de pedras, de prata, gente, nós estaremos coroados com ela e depois nós vamos entregar para Jesus porque nós fizemos o que ele quis. Tá aprendendo? Quando você for ler isso na Bíblia, é isso aí. E eu já expliquei isso. Então ele está dizendo aqui que é para transformar a mente. Aí sim, para você experimentar a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. Você tem que chegar lá nesse lugar aqui. Todo mundo aqui já sabe qual é o seu chamado? Ou você está pescando, ou nem pescou ainda. Não tem importância. Né? Como eu já não mostrei outro dia aqui, que uns sabem logo o chamado e outros demoram. Eu já não dei todos os exemplos aqui? Vão lá, gente, está no site, tudo lá, vocês vão buscar. Aliás, está no YouTube também, pode olhar lá, bonito. Vocês estão me acompanhando? Vem cá, você está deixando o tempo passar, agora é a hora. Estamos na hora exata de nos aprumarmos para Jesus chegar aqui e nos ver buscando a presença dele, a vida dele seriamente, com os afazeres que ele nos dá. Igual de Maria. Você tem que escutar, igual Maria escutou. O nome dela está até hoje lembrado. Ele falou, o que ela fez vai ser lembrado eternamente. 2000 anos já se passaram e o nome dela é lembrado até hoje. Do que Maria fez para Jesus. E hein? Nosso livro, hein? Está escrito, tem que ser cumprido o que está lá. Então ele diz que mudando a mente, tá? Então, porque você pode saber até, pessoal de casa, tem gente que pode até saber qual é o seu chamado, mas você não sabe ter a liderança do Espírito Santo. Então, você nunca vai cumprir. Quem não tem a liderança do Espírito Santo também não vai poder fazer a vontade dele. Tá? Você pode fazer 1000 coisas, gente. Você pode fazer obra à vontade, ou não? Nós podemos inventar uma agora aqui. Vamos fazer uma reunião. Você gosta mais de quê? Ai, que lindo. E você? Vamos fazer um estudo. Tem um aí que sabe estudar bem, então ele já vê, esse aqui vai fazer isso. Nós já temos uma equipe. Não vai fazer nada disso. Produção Deus não quer, ele falou para mim. Não adianta você ficar com produção, querendo agradar a Deus. Ele diz, fica aqui que eu preciso falar com você. Eu preciso agir em você e você precisa entender o que eu quero, Ana Maria. O que você acha? Não, eu olho. Mas e daí? Me fala alguma coisa então, vamos ver aí, vamos. Sei lá, dá um testemunho aí. Não ata e nem desata ainda nada. Não se vê uma alegria, uma expectativa. Quer dizer, tá chocando, né, gente? Mas é bom chocar certo, vai para ver se nasce aí o chamado, caramba. Né? Vocês estão me acompanhando? Não sai correndo, porque ideia você tem muitas. Mas o que vale é a ideia de Deus, não a nossa. Eu já trouxe há muitos anos, mostrando na Bíblia a ideia de Deus e a nossa ideia. Deus não quer a nossa ideia, não. Tá? Produção. Nada de produção. Tá valendo?
Isso aí não tá valendo nada, tá? Porque isso satisfaz o ego quando você produziu. É igual você fazer um trabalho manual, você constrói um prédio, depois você fica olhando, né? Olha que maravilha, a mulher construiu uma casa na frente da minha. Ela passeava com o marido de braço, assim, na rua, já fim de tarde, e depois parava na frente da casa os dois, olha, coisa linda. Que gente tonta, não. Pelo amor de Deus, isso é que é ser vazio, não? Imagina isso, gente. Então, é isso aí, o ego. Se contemplando, gente, pelo amor de Deus, nós temos que contemplar Deus. Atina bem a sua vida, hein? Porque nós estamos nos últimos dias do fim. Aliás, últimos momentos, tá? Então, a primeira coisa para você começar a saber do seu chamado é o que ele diz aqui, que você tem que se apresentar como sacrifício vivo a ele. Nada de produção. Vocês já oram em línguas, todo mundo aqui? Sim ou não? Sim. Vocês meninos? Claro que sim. Nós já não oramos todo dia. Então, abre a boca. Vamos orar com eles? E você em casa. Todo mundo em casa. Alabarabaca. Vamos, gente. Isso é importantíssimo. Arabalá. Feche seu olho e ora. Não precisa olhar para mim. Cambarelá, bariabalá, cambarelá. Você que está em casa. Cambarelô, cachá, yahanderocoxo. O Espírito Santo está com você. Jesus já te batizou com o Espírito Santo. Você é cheio com o Espírito Santo. Libera. Começa. Alabare, corambale, carabalá. Horebare, balanga, chutrambaleco. Amém? Pronto, é isso aí. Você tem que fazer isso sozinho. Começa com 15 minutos, 10 minutos. Põe o relógio, já que você não aguenta tanto. Mas vai fazer a diferença. Então, para você saber o seu chamado, ele diz aqui que é para você se apresentar como sacrifício vivo a Deus. É importantíssimo você se apresentar como sacrifício vivo a Deus para você achar a vontade de Deus. Para você se entregar a Ele. Você só vai se entregar a essa vontade se você souber qual é, meu querido. Foi o que Ele fez comigo para eu trazer o Dave aqui. Mas foram anos, no mínimo 13 anos, esperando para trazê-lo ao Brasil. No mínimo. Depois que eu soube. Que ele confirmava em mim que era isso. No mínimo. Então você precisa, quando você adquire a vontade de Deus, já não é mais a sua vontade. Ela é forte. Ela domina você. Ela não te deixa. E você vai até o fim para ela ser cumprida. Por isso que aconteceu a vida dele. Estão me acompanhando? Eu sei o que eu estou falando. Está valendo isso? Então, você sabe qual que é a vontade de Deus? Então, primeiro você tem que se apresentar como sacrifício vivo. Porque é daí que vai vir a vontade dele. Foi o chamado, Deus me mandou. Eu quero que você faça isso, porque eu tinha que trazer ele aqui para eu ensinar o que ele ensinava, destrinchar. Porque aqui ele nunca pôde. Lá na igreja dele, ele destrinchava tudo. Mas, gente, não ficou nada. Não é uma gravação de lá, nada. É triste. Então, ainda Deus, olha que glória, fez eu fazer isso. Não eu que. Vocês entendem? Mas ele me chamou. Mandou eu trazer o Toninho para filmar tudo. E não sei o quê. Foi tudo para televisão. Foi para cá, para lá, não sei o quê. Os cultos que a gente põe os pedaços. E tá lá no site. É tão bom aquilo. Tem áudio, tem o vídeo, tem tudo bonitinho, aquilo tudo. Para quê, gente? Para hoje ficar um ensino completo daqueles poucos que ele deu. Está tudo aí gravado, até o fim, para sempre. De como que anda no poder de Deus e no Espírito de Deus. Então, isso você tem que saber qual que é, primeiro se entregar a Ele como sacrifício vivo, você está orando. Você está orando em língua, você está adorando a Deus, você está estudando a palavra, buscando seriamente. E vai começar a vir o seu chamado. Aí, o seu chamado, você, como eu disse, você precisa da liderança do Espírito Santo. Senão você não vai poder fazer, porque é do jeito de Deus, na hora que Ele quer, como.
Não é do nosso jeito. Por isso que primeiro você tem que saber, você vai orando e aquilo fica forte. Até você conseguir, então, fazer o que ele está querendo, tá? Então é daí que Deus vai te usar com o perfeito plano de Deus dele para a sua vida. Seja o que for, gente. Não tem mais e nem menos, como eu disse. Porque os chamados são inúmeros. Geralmente tem o ministério base, aonde os outros chamados compõem aquele ministério. São os ofícios que compõem do pastor, do evangelista, do apóstolo, do mestre de ensino, etc, ok? Os outros estão servindo junto. É assim, pertence àquele. Um é o que dá o suporte para os outros. Então os chamados não ficam soltos sozinhos por aí. É isso aí, que está lá em Efésios, que ele explica bem isso, depois em Coríntios ele também fala isso daí, tá? Então, o primeiro passo é você achar a vontade de Deus para ela ser cumprida. Então, você apresentando o seu corpo como sacrifício vivo a Deus, eu já digo que orar em línguas é um deles. Começa com 15 minutos todos os dias, dizendo, eu estou aqui para me entregar, porque eu quero te servir, quero saber o que o Senhor quer de mim. O dia que eu ouvi a minha prima orando para mim, ela disse, pai, seja cumprido o seu plano na vida dela. Eu nunca tinha ouvido isso, foi quando eu nasci de novo. Eu disse, o que plano? Isso é uma glória. Deus, um plano? Deus é tão grande. Meu Deus, meu pai tem um plano. Eu vou atrás. Todo dia na oração eu falava, Deus, meu pai, cumpra o seu plano em mim. Eu nem tinha ideia, mas achei o máximo. Então, gente, você tem que achar o máximo que Deus quer fazer na tua vida. Senão, isso eu fui tocada, por isso que eu achei o máximo. Quando você não acha o máximo, você não foi tocado. Tá? É por aí também. Se você abrir o seu coração, você começa a achar tudo o máximo. Não, fica tudo, gente, água morna. Ele disse, nem morno e nem frio, você tem que ser pegando fogo. Porque morno e frio ele vomita, não serve para nada. Não fica chocando na vida. Achando que está tudo bem. Só salvação não serve. Bom, amém, porque você vai para o céu, amém. Mas vem cá. É o início da sua vida com Deus. Dali vai fluir maravilhas. Glória e a glória de Deus. E o segundo passo, então, é renovar a mente, que é o que ele está dizendo aqui. Então, o primeiro você tem que saber o que Deus quer de você. Que nós dizemos chamado, ok? O que Deus quer de você. Segunda coisa, renovar a mente. Que é a palavra de Deus, eu tenho inúmeros ensinos de como renovar a mente. Tá? É preciso mudar a tua mente. Você não pode pensar do jeito que você pensava antes de nascer de novo. Você não pode pensar do jeito que a tua família pensa, que não aceitou Jesus. Você não pode pensar do jeito que aquela comunidade que é salva, mas não é guiada pelo Espírito Santo, pensa. Não pode, porque é modo de pensar religioso. Estão me acompanhando? Então, o Espírito Santo é que faz a mudança na vida. Por que o Espírito Santo veio? Uma igreja sem o Espírito Santo é morta. Nós somos igreja. Sem o Espírito Santo é morto, não resolve nada. Você acha isso horrível? É péssimo. É para Deus fluir através da sua vida. Ele não é luz? Ele está no seu espírito. Essa luz tem que sair e brilhar de você para as trevas, para aqueles que não conhecem Deus. Então, eu vou dar exemplo aqui sobre um chamado, que eu já falei uma vez lá, acho que, sei lá, esse ano, sei lá, se foi no fim do ano, não sei. De vez em quando eu falo sobre isso, sobre o Moisés, o chamado de Deus na vida dele e como ele fez errado, ele se atropelou no começo, e é o que acontece com a grande maioria dos cristãos. Logo no começo se atropelam, alguns até sabem qual é o chamado e já vai fazer. Outros inventam e vão fazer, não tem nada a ver, não dá nada certo, não dá nada certo. Então, vamos ver lá, Atos capítulo 7. Nem sei se eu vou conseguir falar tudo isso hoje, mas se não der, eu venho outro dia e a gente acaba. Não dá, porque tem que explicar bastante, né? Que eu não quero deixar no ar, eu tenho que esmiuçar, porque você tem que entender, para você fazer. Atos capítulo 7. O livro de Atos dos Apóstolos. Então, aqui a defesa de Estevão, quando ele estava sendo
apedrejado para a morte, porque ele estava pregando o nome de Jesus e ele ia ser morto, estava sendo apedrejado. Então ele faz toda uma pregação, né, da vida de Jesus, do Evangelho. Ele prega o Evangelho antes dele morrer, então ele apresenta todos os fatos do povo de Israel no Egito, tudo que aconteceu, a libertação daquele povo e tal, até chegar em Jesus e tudo mais. Então aqui nós vamos ver, vamos começar no versículo 20 de Atos 7. É muito interessante isso, porque tem alguns itens que ele dá aqui que não encontramos em outro lugar. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou com o seu próprio filho. Quando ele foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e o criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado com toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Agora, versículo 23. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então, aqui é o único lugar que diz que a idade dele. Ele tinha 40 anos quando lhe veio a ideia. Ele mesmo, ele sabia que ele era judeu. Ele sabia que ele era do povo de Israel, que ele era judeu, ele sabia muito bem. Tanto que ele Deus fez todo esse milagre para ele ser criado lá com Faraó, porque a vida dele foi preservada. Então ele soube, depois a gente vai ver, que ele soube que ele era o designado por Deus, o chamado por Deus para libertar o povo de Israel, tá? Mas aqui veja que foi pelo coração dele, no versículo 23, ele mesmo, ele foi movido, por isso que a gente tem que cuidar do nosso coração. Não pode sair fazendo o que está no coração se não veio do Espírito. Tem que ser uma direção de Deus. Ele aqui teve a ideia, veio da onde? Do coração. Ele achou. Coração dele, porque não veio do coração de Deus. É isso que a palavra de Deus está querendo mostrar para nós aqui no versículo 23. E veja agora no versículo 24. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Tanto era da ideia dele que ele falou assim, imagina, o egípcio tratando o povo de Deus dessa maneira, ele já quis resolver o caso. Eu vou matar esse cara, porque agora tem que mostrar que Deus vai fazer a justiça, vai libertá-los deste cativeiro, e todos os hebreus vão ver que eu sou o chamado de Deus para fazer esta coisa aqui. Então, aí no 25. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar. Tudo da cabeça dele. Achou que o povo, os irmãos hebreus, iriam entender. Ele é hebreu. Então Deus falou já para ele, pronto, ele que vai agora nos libertar daqui, porque afinal ele é o máximo. Esse homem já tem tudo e tem além de tudo o poder de Deus com ele para nos libertar. Ele achou isso, ele, Moisés. Então vamos ler. Moisés cuidava, no versículo 25, que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. Eles não entenderam, não. Eles não aceitaram. Ainda mais que matou. Quem mandou? Eles, mas o que você vai querer agora? Ser o nosso juiz? Você vai querer fazer o quê? Então eu estou falando isso porque Moisés sabia no coração dele que era a vontade de Deus para ele libertar o povo de Israel. Para ele ir lá fazer isso. Ele soube. Deus, de uma maneira ou de outra, se comunicou com ele. Ele soube que era para fazer. A Bíblia está mostrando aqui, tá? Mas ele matou o egípcio. Ele estava tentando fazer a vontade de Deus ser cumprida quando ele fez isso. Pensa nisso, ele já foi com a ideia dele, tentando. Só que ele falhou totalmente, ou não? Ele falhou. Porque não deu certo a ideia dele. E a maioria dos cristãos é isso mesmo que eles fazem, né?
tentam receber uma bênção de Deus usando a própria ideia, indo fazer uma coisa. Sem buscar Deus para saber, é isso que o senhor quer, como que é. Ele foi buscar Deus primeiro para ir fazer isso? Não, ele saiu, é aqui que eu vou fazer. Deu na teia, é isso aí que a gente fala. Deu na teia, vou lá. Quem mandou? Gente, presta atenção, cristãos, que estão me ouvindo. Não sai, não porque eu vou abrir uma igreja, Deus mandou. Ele não vai estar lá com você. O próprio Kenneth fala sobre isso no livro dele, que o tanto um lá falou, você tem que ser o pastor dessa igreja. Ele pegou e foi, mas depois deu cada bode, cada confusão, e diabo, e tudo mais, e ele ficou lá, Jesus, o que eu faço? Você tem que vir me ajudar, porque Jesus já tinha aparecido várias vezes para ele. Jesus veio, apareceu para ele e falou aqui, ó, eu não vou não, porque meu abraço, minha mão, nem chega onde você está. Você foi aí porque você quis, eu não vou aí, eu não chego aí. Você entendeu o que Deus quis dizer? Você está onde você foi, eu não te mandei, meu braço não chega aí. Deus não abençoa o que nós inventamos e nós damos para ele assinar embaixo. Deus não assina o que eu inventei, o que eu fiz. Agora eu fiz só coisa errada, deu bode, eu fico orando para Deus abençoar. Não vai, ué. Você que vai ter que mudar a sua vida, se encaixar em Deus e ver o que ele quer para ele poder te ajudar agora, depois de tanta confusão que você já fez na tua vida. Não sei por quê, não sabe, né? Porque você fez coisa da tua cabeça. Deus nem dá a resposta. Não é bom saber isso? E tem muitos exemplos por aí, né, gente? No meio dos cristãos. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e aquilo. Gente, escuta testemunho de pessoas que andam com Deus, o que andaram, que deixaram aí os teus testemunhos, para ver a importância de ouvir, buscar Deus, para você dar um passo na sua vida. Eu nunca dei o passo eu sozinha, porque eu não tinha ninguém comigo para me ajudar. Se fosse errado, caía de boca no chão. E acabou minha vida. Então tinha que ser Deus. E como é até hoje. Tá valendo? Então. Então Deus é maravilhoso, porque Ele vem em auxílio da sua vida quando Ele manda fazer alguma coisa. Não inventa. Porque todos tem gente, fogo de palha, inventa, abre aí um grupo, começa a orar, cadê? Aí virou fumaça no vento, acabou há muito tempo. Que coisa inventada. Não tem raiz. Ninguém tem estrutura. É porque inventou. O diabo vem. Aliás, depois traz, sabe o que é divisão, traz doença, traz cada abacaxi que não dá, tá? E aí as pessoas ficam, ai, bem no começo, ai, obrigado Deus, meu Pai, porque o Senhor mostrou, o Senhor mandou eu fazer isso, e tal. E vai e começa na hora. Esta é exatamente a receita para a desgraça. Essa é a receita para a desgraça. Quem está me ouvindo? Tá? Porque o futuro vem. A pessoa já está com tanta idade, olha, mas tentou, fez tanta coisa, olha, coitados. Ué, coitados? Quem anda com Deus não vai acabar assim. A gente já tem exemplo na Bíblia, de quem andou com Deus direito, acabou bem, né? Então aí que está, tá? Mas, olha, não é só fazer a vontade de Deus, é servir na vontade de Deus. Você tem que servir à vontade. Você está para servir à vontade. É diferente. Ai, Deus, eu quero ter vontade. O que você está achando que é a vontade de Deus? Você tem cacife espiritual para fazer a vontade de Deus? Você vai se meter com o diabo, meu bem. Porque toda vez que Deus mandar você fazer uma coisa, o exército diabólico vem na tua frente. Atrás, do lado e tudo. Quando é da tua força, nem sempre. Ele fica meio que rodeando, mas ele não é porque falar e ele dá ótimo. Isso aí não vai dar resultado mesmo. Não vai nem salvar a alma isso aí. Tá com nada. E nem a própria vida. Não vai dar certo. Estão me acompanhando? Mas se você está indo feio, ué, você está atiçando o diabo, o inferno. Você está tirando o reino dele. Daquelas vidas. Daquele local, enfim, seja o que for. Então, você tem que estar resguardado por Deus. É isso que você tem que estar. Mas é com a palavra de Deus dentro de você, que nem eu disse.
que Deus me mostrou claramente, quando o diabo vem, se ele encontra Jesus na vida, que é a rocha, o alicerce, não dá em nada, acabou. Mas se encontrar o próprio diabo lá, adeus. Traz destruição para a vida. Tem muita gente que perde até a mente, sabe? Então é isso aí, tem que servir a vontade de Deus, tá? Então o que aconteceu com Moisés? Ele sabia que ele era um judeu e que Nossa, o que aconteceu com ele foi um super milagre, que imagina, o próprio cara que mandou matá-lo, ele morava no palácio do cara. Não, isso é milagre em cima de milagre. Isso aí Deus já me predestinou e por isso Deus quer que eu seja o libertador dos hebreus. Porque tudo que está me acontecendo é a glória de Deus na minha vida, que eu já estou com o poder de Deus, porque o diabo nem me matou, né? Faraó nem me matou, e veja, tudo que ele era, gente, ele era um poliglota, ele era o general do exército, do maior exército egípcio do mundo, que era. O general, ele só vencia, ele era o cara. Ele era mesmo, tudo o cara era. E além do que, ele conquistou a Líbia e trouxe outras nações, tudo para o Egito. Veja o poder que ele tinha. Então, tudo que ele tinha, ele achou, não, já é um milagre, eu já estou preparado. Eu já tenho a condição, porque isso é um milagre na minha vida. Então, presta atenção. Nós mesmos começamos a fazer julgamento sem buscar Deus. Ele não estava buscando Deus coisa nenhuma. Ele ficou achando a ideia, que nem diz aqui, que foi tudo a ideia dele, tá? Então, ele achou que, bom, do jeito que a vida no natural dele estava sendo, era Deus. Então Deus, tudo bem, era só ele ir lá, já começar a fazer a justiça, com a mão dele, com a força dele, todo mundo ia entender, já vinha tudo, ele ia, nem sei como que ia ser o resto, né? Mas ele já deu um começo para a história. Mas no natural, com a força de general, com a força intelectual que ele tinha, com a força de prestígio, com a força de poder de ser o neto de Faraó e tudo mais, isso para Deus não serve para nada, tá? É bom saber disso porque a Bíblia mostra. Não interessa nada desses títulos do mundo para andar com Deus. Se a gente for ver aqui a história de Paulo, ele mostra claramente que isso aí não tem nada a ver, tá? Então, ele achou que Deus estava nisso tudo, né? Da vida dele, nesses 40 anos. Ele achou, Deus está comigo. Então, esse aí que ele foi vou libertar os judeus do meu jeito. Só que o jeito de Deus, de libertar, que Deus ia usar era diferente e ele se enganou tremendamente, 100%. Olha o engano, isso é perigoso, né? Não foi bom para ele não, tá? Com essa história, ele adiantou os fatos de Deus libertar o povo do Egito, porque já estava tudo já na visão de Deus, Deus já sabia, não é que Deus que provocou isso tudo, mas, gente, as coisas erradas das pessoas, desagrada a Deus, larga a mão de Deus, Deus já falou que o povo ia morar 400 anos no Egito, de escravos, mas depois ele ia trazer de volta. Mas com isso, ele adiantou o plano de Deus dos 400 anos em 10 anos. Dá para entender um pouquinho isso? Ele foi antes, 10 anos. Então vamos ler na Bíblia isso, Gênesis capítulo 15. Então, olha o que dá a pessoa fazer as coisas com a cabeça, já querer ser. Não, eu já sei, eu vou abrir a minha igreja, eu é que sei, eu é que vou fazer. Ué, Deus falou, você está buscando Deus? Não, porque agora eu vou mudar para a China, né? Que nem o cara. Eu ouvi a cabeça dele. Gênesis 15, veja aqui o versículo 13, olha lá. Então,
o Senhor entra em aliança com Abraão, é isso aí. E Deus fala isso para ele, que ele ia ser pai de nações, aquela coisa toda, né? Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Aqui estão, Deus falou, antes de tudo acontecer. Abraão não tinha nenhum filho ainda, mas Deus já fez uma aliança e disse, em ti você terá todas as nações, numerosa multidão. E depois vai acontecer isso aí, e esse povo vai ficar, que através de você, vai ser a tua descendência, vai ficar escrava no Egito por 400 anos. Então, Êxodo 12 agora, vamos ver aqui. Êxodo 12, vamos mudar de livro. Êxodo, vamos lá. Atenção, Êxodo 12, nós vamos ver agora, atenção. Abriu aí? Vamos ver o versículo 40. Vamos ter que fazer conta aqui hoje, hein? Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Ei, mas ele falou que era 400, Deus? Agora Deus está falando 430, que negócio que é esse? Ô Deus, vamos explicar esse negócio? Não, nós vamos fazer conta. Eu não sou muito boa de matemática, mas não vai ser difícil essa conta. Senão eu ia precisar pedir aí para um matemático. Mas é assim, olha. Aqui tem 30 anos a mais do que Deus profetizou, certo? Lá em Gênesis 15. Então é o seguinte, acontece que lá em Atos, capítulo 7, a Bíblia diz que Estevão disse, que ele tinha 40 anos, quando aconteceu o fato dele matar o egípcio. Que aí o próprio povo hebreu ficou contra ele, Faraó soube do fato, ia matá-lo, sumiu para o deserto, larga tudo, vai embora, e ele ficou, então nós sabemos, 40 anos no deserto. Então ele tinha 40 anos naquela época, tá? Depois disso daí. Então, 40 anos, se tirar dos 430, são 390. Ele tinha 40 anos. Deus falou que o povo ficou 430. Presta atenção. 430 menos 430 que está aqui, né? 430 menos 40 é 390. Mas cadê os 10? Os 10 foram o que ele adiantou, 10 anos. Então tem 30 aí, né? Dos 400, tem esses 30. E o que são esses 30? Para Deus falar 430. O atraso, aliás, o adiantamento de Moisés fez o povo hebreu ainda perecer por mais 30 anos, até chegar a hora que Deus pôde usar Moisés para fazer o que estava designado. Ele que aprontou a bagunça. Demorou, porque houve desobediência, houve a própria vontade. Eu vou fazer, eu sei, não buscou Deus. Entende isso? Deu para entender? Depois vocês vão estudar isso lá em casa e fazer as matemáticas lá certinho, com essas contas, para você entender. Então, foram 10 anos antes, querendo fazer a vontade de Deus, se antecipou. Nem estava pronto, nem estava nada, foi se meter. Daí ele teve que fugir. Fugir para lá, ficar 40 anos lá. Então, desses 430 anos, 30 anos foi a mais, pela desobediência, por ele fazer coisa da cabeça dele, que ainda atrasou Deus. Enfim, o povo teve que ficar 30 anos mais sofrendo, que ele estava tão apavorado que o povo estava sofrendo de escravidão. Teve que ser mais 30 anos escravo. Quando a gente faz a coisa com a cabeça, prejudica os outros, inclusive. Porque não dá para Deus fazer, não estamos preparados. Nós temos que estar na visão de Deus, na condição de Deus para Ele fazer, com a nossa obediência.
Ninguém, não adianta, tá precisando aqui, tá precisando, vai ver o mapa de Israel, que só é desse tamanho, quando Jesus andou por lá. Era um pouco mais, né, naquela época, mas ele só ficou ali, naquela região. Por que ele não foi em todos os lugares que estava toda a gente precisando? Porque a visão de Deus era só ali. Ele não desobedeceu. Então não adianta você querer salvar o mundo. É isso que você tem que entender. Você não salva ninguém. Você tem que estar no lugar onde Deus te manda para Ele agir naquilo. Ele é que sabe. Ele é que salva. Vocês estão acompanhando? Não, eu preciso agora, né, gente? Então, epa, é aí que eu vou me afundar mesmo. Quebrar minha cara. Acabar com a minha vida. E ainda atrapalhar quem poderia ser abençoado. Porque a unção nem vai estar lá. Porque a unção não estava em Moisés quando ele estava fazendo aquilo lá que ele foi fazer. Ele nem tinha unção. Ele nem tinha. Naquela ocasião, ele nem tinha, tá? Então, não adianta acelerar micro-ondas para acelerar o plano de Deus. Isso não existe. Ninguém. Você tem que saber esperar. É isso aí. E por quê? Precisa crescer, amadurecer espiritualmente, entender o que Deus quer. Que jeito que Ele quer. Você está preparado? Não é com o seu dinheiro, não é com a sua capacidade intelectual, não é do jeito que você vive, não é com quem você relaciona, nada disso interessa. É o jeito dele. Você está preparado? É isso aí. É uma mudança de vida. Tem que se preparar, tem que ficar lá. Porque a pessoa, quando começa no chamado, ninguém está ainda na maturidade. É o começo. Como eu disse, vai ter que trabalhar o caráter. Então, Moisés não estava preparado no começo. Ele teve que crescer espiritualmente. Embora ele pensasse que ele já estivesse maduro espiritualmente, ele não estava. Aliás, ele estava mais imaturo do que qualquer outra pessoa. Nada preparado. Já fez coisa que jamais deveria de ter feito, tá? Então, por causa do estilo de vida dele, ele achou que ele podia, que ele era o dono de tudo, ele conquistava tudo com a força dele. Deus está comigo, tá não? Tá entendendo? É diferente o que nós fazemos com a nossa força do que Deus manda você fazer, porque aí é com a força dele. Essa que é a diferença que os cristãos têm que entender, que a religião não entende, não aceita, odeia, briga, vai embora, não quero saber, eu vou fazer do meu jeito, não, isso aí custa muito, então, custa muito. Mas lógico, custa a sua vida, porque você não conhece, porque é melhor que tem. Porque você sempre vai ter a força dentro de você. Você sempre vai ter o respaldo de Deus com você. Você sempre vai ter a palavra e a voz dele falando com você.